Olá. Olá, boa noite. Sim, também já vamos esperar aqui entrar. Tá. Bom, ok, então temos aqui. Esta é a primeira parte. Exato. Os sujeitos estamos ocupados, muito interessados. Bom. E começar a esperar que. Não estou sem água, quer água? Não, eu estou. Não? Eu estou 100%. É? Então só esperar que entre aí mais malta. Começam a receber as notificações, exato. Mas depois fica para os registros. Sim. Para a posteridade. Nós já temos o nosso primeiro convidado. Não sai daí, não sai daí. Ricardo Baldeia, fica aí. Não te mexas. Tu definitivamente precisas de escutar o que temos aqui para falar hoje. Bom, estamos a precisamente 3 dias do Little Setúbal Triathlon e a 26 dias do triatlo do Ironman Cascais nas distâncias full e 70.3, portanto também conhecido pelo Half Ironman. Não é expectável que obviamente se faça alterações aos padrões de dieta e a preparar uma prova ou 2 provas desta natureza. Isso obviamente já deveria ter sido feito há mais tempo. De qualquer forma, vou passar a palavra a quem sabe mais deste assunto e fundamentalmente começarem a preparar a próxima época e os próximos desafios. Tenho comigo a Ana Sofia Guerra, nutricionista, a nossa nutricionista. Desejo uma boa noite, antes de mais, obrigado por ter aceito o convite. Estamos com o acrílico aqui que vocês não veem. e temos aqui algumas perguntas de alinhamento, está bem? Portanto, começava por falar quem é a Ana Sofia Guerra, não é? O meu nome é Ana Sofia Guerra, sou nutricionista desde 2006 e trabalho essencialmente na área da nutrição desportiva. Eu sempre pratiquei desporto, portanto é uma área que eu adoro e a nutrição desportiva é algo que me apaixona imenso. E aprendo todos os dias, portanto mais do que ensinar, eu aprendo. Aqui no Life Center, um dos objetivos é começar a preparar verdadeiros atletas, portanto, e como disse aqui o Bruno, para quem vai fazer uma prova da dimensão do Half Ironman ou até mesmo do Ironman, começar agora não vai dar, pronto, portanto vai ter mesmo que haver uma preparação de vários meses, pronto, porque esse é um dos pontos principais que é a preparação. Mais do que o que é que vamos comer na semana da prova, é os meses que antecedem essa mesma prova e a evolução dos treinos. Muito bem. Muito bem, então eu começava por fazer a primeira pergunta, que é de facto qual é a definição dos desportos de endurance, não é? Na ótica, obviamente, da nutrição. Da nutrição, exatamente, sim, porque na ótica da componente física pode existir uma outra definição. Na questão da nutrição, essencialmente são desportos que requerem muito o esforço contínuo durante um determinado tempo, que muitas vezes esse tempo pode ser de horas e, portanto, tem que haver aqui uma preparação de todo o corpo para conseguir aproveitar toda a energia que o corpo não só tem, como também a recebe e que consiga tirar proveito disso, portanto, ou seja, tirar uma melhor performance desse exercício. Portanto, são desportos que muitas vezes aumenta muito, ou seja, o esforço físico é ligeiro, portanto não tem nada a ver com, por exemplo, treinos em que haja um disparo de energia muitíssimo grande, mas sim esforços que são contínuos, portanto, durante muito tempo e que nós exigimos uma melhor performance do corpo. Em termos da solicitação dos sistemas energéticos, exatamente, não é? exatamente. Okay, mas isso deixaremos para a segunda das núpcias. Há diferenças na nutrição adaptada ao sexo masculino e ao sexo feminino, nesta relação, obviamente, com os desportos de endurance? Sim, existe uma grande diferença. Uma das principais diferenças é que a mulher, lá está, tem os ciclos menstruais, portanto, e existe o tão conhecido efeito da tríade atleta, pronto, em que muitas vezes qual é o principal problema é que a ingestão calórica é deficitária, o que vai acontecer em que há uma desregulação do ponto de vista hormonal da mulher, portanto, isso muitas vezes causa até a ausência de menstruação ou, por exemplo, menstruações muito abundantes e durante muitos dias. E isso depois vai condicionar o quê? A absorção, por exemplo, de cálcio, que pode provocar, por exemplo, osteoporose, o risco de fraturas muito mais elevado. Obviamente que para isso acontecer,
lá está, a tal preparação a nível nutricional não existiu ou foi muito deficitária. Portanto, aqui nós temos que ter alguns cuidados. No caso do homem, para mim muitas vezes o homem até é mais engraçado, porque o homem muitas vezes não come, não come porque é para não engordar, mas depois quer um esforço físico muito superior ao da mulher e portanto isso às vezes é um bocadinho complicado de explicar e depois muitas vezes os treinos envolvem grandes quantidades calóricas de alimentos que não deviam... Mas quando isto agora é uma pergunta que não está um bocadinho fora do alinhamento, os homens não comem para não engordar porque têm medo de ganhar peso? Sim. Muitas vezes está associado a isso, porque tem medo de ganhar peso ou, por exemplo, de ganhar muita massa muscular e isso possa fazer com que ele fique mais pesado e que haja uma redução do rendimento devido a esse efeito. Portanto, e então, muitas vezes, nos homens vemos começarem a consumir alimentos com menor teor em açúcares, menor teor em gorduras, ou, por exemplo, como ouvem falar que a proteína whey ajuda a aumentar a massa muscular, só comem proteína whey e deixam para trás os hidratos de carbono. Portanto, os homens depois têm ali outras. Agora faço uma pergunta que também não tem a ver com o alimento. Qual a importância, de facto, dos hidratos de carbono? Aliás, qual a importância dos hidratos de carbono e os hidratos de carbono são todos iguais? Não, os hidratos de carbono não são todos iguais, pronto, e aí é assim, eles são extremamente importantes até por... Uma nota. Exato, tudo ali com papel a escrever. Pronto, os hidratos de carbono não são todos iguais, mas vou começar primeiro pela função deles. Portanto, eles são essenciais, aliás, são a principal fonte de energia utilizada para desportos de endurance. E, portanto, quando nós precisamos deles e que normalmente com uma boa alimentação nós temos reservas de hidratos de carbono na nossa massa muscular, portanto, o chamado glicogênio, que é gasto nos primeiros, eu diria até à primeira, segunda hora a nível de treino, portanto, e depois a partir daí nós temos que consumir. Agora, que tipos de hidratos de carbono? Obviamente, se estamos numa prova ou num treino, se estamos a consumir durante o treino, tem que ser hidratos de carbono que me dê uma resposta muito rápida, ou seja, sejam fácil absorção, mas também não tão fácil que o meu corpo não os aproveite e os desperdice, portanto, de forma a que não dê perturbações a nível intestinal. Não tem a ver com isso. Agora, se por exemplo a prova é só daqui a 4 horas e eu quero fazer uma alimentação melhor e depois, se calhar, 1 hora antes da prova vou comer mais qualquer coisa, aí sim eu posso ter hidratos de carbono, que nós designamos vulgarmente por mais complexo, ou seja, hidratos de carbono que até têm alguma fibra ou que, por exemplo, tenham uma estrutura, lá está como o nome indica, mais complexa, que demora mais tempo a ser absorvido, mas também que me dão mais energia. Exemplo? Pronto, como por exemplo a batata, o arroz, a massa, daí muitas vezes as utilizadas pasta parties antes de uma prova. Mas as pasta parties fazem algum efeito na véspera da prova? Não, o efeito é igual a que se comessem arroz ou até mesmo batata. A batata muitas vezes não é utilizada, também tem aqui um bocadinho a relação com a questão do sono, há muita ajuda na parte da sonolência, não é muito utilizada, mas por exemplo comer massa ou arroz hoje em dia já existem estudos que dizem mesmo isso, não há uma grande diferenciação entre na véspera consumir arroz ou massa. Portanto, sim, mas também não é do alinhamento. Gosto delas. Mas a questão é um bocadinho alguns mitos que se falam sobre a absorção exatamente e a capacidade de retenção dessas fontes de glicogênio provenientes das hidratos de carbono, nomeadamente as massas, não é? Estamos a falar de uma massa simples, não estamos a falar de massas integrais, nem massas de espelta, nem de arroz, pronto. Trigo normalíssimo, cozido, água e sal. Água e sal, cozida de preferência al dente, não é? O ideal para termos ali uma crocância e para não desperdiçarmos. E a carga glicémica também aumenta se for mais cozida. Exatamente, portanto, ou seja, aquele efeito de duração da energia vai-se perder ali um pouco, portanto, em termos de absorção, o disparo é muito maior e, portanto, não... Mas na véspera da prova, as pasta party normalmente acontecem exatamente na véspera, portanto, muitas vezes nem acontecem 12 horas antes da prova, não é? A gente acaba de comer as massas 10 horas antes do início de uma prova. Exatamente. Há vantagem aí ou a vantagem será ingerir, por exemplo, 24 horas antes?
É assim, o às 24, o às 10, eu até diria até 4 horas antes da prova. O que importa é ali ter, lá está, o que conta não é o que é feito naquelas horas, mas tudo o resto que está para trás. Portanto, se eu tiver um atleta bem nutrido ao longo de vários meses, bem hidratado e bem descansado, pronto, que eu digo sempre que o sono também tem que ser treinado, e treinado, pronto, também, só porque sim. Portanto, isso aí é bastante importante e relevante para o efeito que nós queremos na prova, o desempenho. Mas, no entanto, ali é espaço da parte, eu até diria, vou jantar, por exemplo, às 10 da noite, uma passa parte e vou dormir, a prova é às 7 da manhã, se eu quiser acordar, por exemplo, às 5 da manhã para comer uma massa, pode ser aí uma boa alternativa. Malteria, porque não? Exatamente, os que filtria para o pequeno almoço, e por que não? Boa. Quais os grandes desafios na nutrição aplicada aos praticantes do desporto? Pronto, esses grandes desafios eu já comecei a explicar. Podem fazer perguntas, está bem? Exatamente, é muito importante a vossa participação. Pronto. Aqui quais são os verdadeiros desafios? Pronto. Hoje em dia conjugar uma boa alimentação com o exercício físico e o sono. Pronto. E eu gosto muito de falar sobre o sono porque o sono tem muita influência no desempenho do atleta. Pronto, Mas eu começava a fazer uma pergunta provocatória. O sono tem importância no desempenho do atleta e no apetite voraz de consumo de alguns açúcares e de alguns hidratos de carbono que nos permitam sentir mais saciados, não é? Sim. Mas a minha pergunta não é essa. O que é essa coisa de comer de qualidade, de ser bem nutrido? Pronto, muito bem, isso também é complexo. Pronto, o bem nutrido é, principalmente, perceber quais são as necessidades e as preferências desse atleta, porque obviamente todos nós não gostamos de fazer coisas que não temos prazer nenhum ou contrariados. Então, se vamos apostar numa prova que nos vai dar prazer ou em treinos que nos vão dar prazer, vamos ter que associar também a alimentação com isso. O que não quer dizer que vão ter, por exemplo, chocolates e gomas para comer na alimentação. Mas aqui, a alimentação lá está nutritiva e mais saudável de um atleta bem alimentado é quando eu consigo garantir que tudo aquilo que o atleta precisa consegue ser dado na alimentação. Mesmo que para isso eu tenha que recorrer a suplementação ou a quantidades muito superiores, porque lá está, também se treina mais, também vai ter que comer mais, há maior dispêndio de energia. Então, se eu conseguir garantir isso, então eu vou ter um atleta bem nutrido e bem alimentado. Obviamente que a alimentação também se treina. Todas as mudanças alimentares têm que ser iniciadas no momento em que eu digo assim, eu quero participar de uma determinada prova e eu vou começar a alimentação a partir dessa altura. Portanto, lá estão os tais meses. Claro. Então, pegando aqui um bocadinho nisto que foi dito pela Ana Sofia, não é só a escolha do treinador, é também a escolha do nutricionista. Exatamente. Aqui era bastante... E da almofada para dormir. Exatamente. Almofada, colchão, companhia. Um ambiente do quarto bem sonorizado, o quarto não pode estar nem muito quente nem muito frio, não é? Exatamente. A luz não pode ser clara, tem que ser uma luz mais amarela, mais avermelhada. Pelo menos 7 horas de sono. O ideal seriam aí as 7 horas, mas depende de como é que são essas 7 horas, porque se forem 7 horas é que a pessoa ou que, por exemplo, a pessoa vá 2 e 3 vezes à casa de banho durante a noite e depois custa pegar no sono, se calhar então em vez das 7 precisa ali de mais algumas horas. Okay. Pronto, portanto tem a ver com a forma como nós acordamos depois, se estamos disponíveis para ir treinar ou não. Bom, a pergunta seguinte já veio respondida. Como é que se planeia a nutrição para uma prova? Para uma maratona, uma meia maratona? Um Alfa Ironman, que será o caso deste sábado, ou para quem for fazer a distância full a 23 de outubro. Pronto, então é assim, é difícil agora traçar para todas, pronto, até porque as necessidades energéticas são... E a ideia não é traçar diferentes. para todas, porque a Ana Sofia está cá para dar consulta. Pois, exatamente, e as necessidades de cada um de nós são completamente diferentes, pronto, mas obviamente aqui existem alguns pontos essenciais na preparação para a prova. Um deles, eu vou começar se calhar por dizer na semana anterior à prova o que é que nós devemos fazer. Permitir para já uma redução dos treinos, pronto, que isso eu considero importante. Não, ou seja, a pessoa pode ir treinar todos os dias, mas a intensidade já tem que ser uma intensidade um pouco mais ligeira, porque vai ter um dispêndio de energia muito maior. O risco de lesão também, portanto, muito cuidado, que é para não se lesionar, que muitas vezes acontece na semana antes de ir para a prova a haver lesões.
Depois, a questão da hidratação, que é super importante, e atenção a temperatura que ainda está, tem estado mais ou menos nos 26 graus aqui em Lisboa, portanto muito cuidado com a temperatura. Se for uma prova mais à noite, já temos essa vantagem, à noite não está assim tão quente e pode ser vantajoso. Depois, o dia anterior, ser o mais descansado possível. Se a prova for no estrangeiro, ou num país diferente que Portugal, ou até mesmo noutra região, convém prepararmos um pouco a alimentação, nem que seja, por exemplo, o pequeno almoço. Se costumamos comer flocos de aveia antes de treinar, serão os flocos de aveia que vamos fazer antes da prova. Pode haver uma diferença a nível das quantidades, mas temos que não fazer, e isso é um conselho que dou, não estrear nada no dia da prova. Seja equipamento, nutrição, água, tudo. Cortar as unhas, fazer a marca das meias, isso tudo. Nunca estrear nada antes da prova. Aquelas que a malta compra a roupa bonita, catita. Exatamente. Porque viu na feira, no Twitter, capatões e... Ou no Instagram. Ou no Instagram, estas meias estão giras. Já chega a tempo. Depois salta uma vela de uma bolha. Sim. Depois aqui a preparação é ter muita atenção também ao regulamento da prova, e eu digo muito isto que pode parecer um bocadinho ridículo, o que é que tem a ver com a nutrição, mas muitas vezes no regulamento eu tenho acesso ao que é que está a ser fornecido nos abastecimentos e, portanto, ajuda muito a saber que marcas é que estão a ser dadas nos abastecimentos, porque eu posso preparar a alimentação de um atleta de acordo com essas marcas. Portanto, e isso faz com que o corpo já esteja habituado àquilo que ele vai consumir nos abastecimentos. E também garantir que eu consigo, tendo em conta a duração e a tipologia da prova, a alimentação que eu treinei há alguns meses, eu vou conseguir planeá-la para a minha prova. Portanto, e daí a questão do planeamento da alimentação. Para Setúbal e para Cascais, a alimentação é por conta do label, portanto, faça a publicidade dos seus escolhos. Vai ser muito mais fácil. Suplementos. Quais são os suplementos mais indicados e porquê? Pronto. Então, assim, na área que toca aqui em Endurance, existem os muito conhecidos, a parte aqui do gel, das barras e até mesmo do isotónico. Quando me perguntam, olha, então, mas qual é o melhor? Não existe o melhor. Existe aqueles em que nós nos adaptamos melhor ou pior. Há quem goste mais de beber água com o isotónico diluído, há quem prefira tomar os géis, há quem prefira géis concentrados, outros mais diluídos em água, há quem prefira as barras, mastigar, portanto, vai tudo depender desse tal treino que eu falei que vamos fazer durante os treinos. Portanto, a questão da alimentação tem que ser treinada. O treino durante o treino, o treino da suplementação. Exatamente. Depois, os gramas, os quilogramas de isotónico e de bebida recuperadora no fim do esforço também são medidos em função do peso corporal do atleta. Exatamente. Mas não vamos dizer como é que se faz essas contas, porque por isso está cá a doutora a fazer as contas. Nós podemos fazer de uma forma generalizada, e isso foi o mas que a indústria... Não, eu estou aqui a dar uma ajuda também, estou simplesmente. Então, assim, a indústria também tentou uniformizar um bocadinho as porções e os constituintes de alguns géis. Obviamente que, por exemplo, os géis de barras, existe um mundo deles, variedíssimas marcas, umas melhores, outras piores. Mas, no geral, grande parte deles tem a mesma quantidade de grande parte dos nutrientes. Agora, vai depender se gostamos daquele sabor, não gostamos, se ele é de boa qualidade, se mesmo em quantidades os chamados excipientes que estão naquele suplemento, o nosso organismo já não os tolera tão bem, daí a necessidade de também, às vezes, irmos trocando marcas e ter pelo menos umas 3, 4 marcas em que possamos ir basear. Algum comentário? Peço desculpa. Sim. Olha, o excelentíssimo Tiago... Não. Ok, está bem. Depois, em termos de suplementação, também podemos sempre, e é outro dos pontos importantes nesta preparação, que é a recuperação. Pronto, até porque muitas vezes os treinos envolvem treinos bidiários para quem vai fazer, por exemplo, o Ironman, e portanto eu preciso que o meu atleta tenha praticamente o mesmo desempenho na bicicleta e na